Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, nossa aula de geografia, nós estamos falando sobre o trabalho, a humanidade, a importância do trabalho, né? E hoje nós falaremos sobre o progresso do homem, progresso da humanidade, quanto ao trabalho, quanto às suas atividades, tá bom? Vamos lá! Há poucos anos, a vida não era tão prática como hoje. Muitas coisas mudaram por causa das pesquisas e do desenvolvimento das tecnologias. Através do progresso da tecnologia, todos os setores evoluíram e se desenvolvem até hoje. Exemplo disso são os trabalhos nas fábricas. Antigamente, as fábricas, nós precisávamos de muitas pessoas para fabricarmos as coisas. Isso aqui a gente está falando de indústria, são os locais onde a gente produz, por exemplo, grandes máquinas, carros. E naquela época a gente precisava de muitas pessoas para cada partezinha dessa aqui, inclusive para apertar parafusos, vocês acreditam? Até para apertar um parafuso num carro ou em determinada outra máquina, a gente precisava de pessoas que fizessem esse trabalho. Hoje em dia, nós temos vários robôs, temos várias indústrias que utilizam robôs ou estruturas tecnológicas para produzirem suas coisas. O trabalho acaba sendo muito mais rápido, não é isso? E menos exaustivo, porque as pessoas podem trabalhar em outras áreas que não sejam essas. Nós temos evoluções também nas cidades e suas moradias. Essa é a cidade de Itaboraí, ó, há muitos anos atrás. Olha como que ela era. Aqui na época que Itaboraí ainda era uma vila. Lembra que nós aprendemos sobre a história da cidade de Itaboraí? Itaboraí aqui ainda era uma vila e tinham pouquíssimas casas, não tinha a praça também de Itaboraí. Ao longo do tempo, olha como a nossa cidade evoluiu. Foram construídos prédios, novas casas, foi construída a avenida, que é uma grande estrada com várias lojas e suportes para que as pessoas consigam viver melhor a cada tempo, né? A cada dia. Tivemos evoluções também no transporte. Esse transporte aqui é um transporte antigo, que ficava no Rio, né? No Rio Antigo, que nós chamávamos de bonde. As pessoas pegavam um bonde que andava sobre trilhos para se transportar de um local a outro da cidade. Hoje em dia nós temos transportes ultra tecnológicos. Esse é um trem, né, muito tecnológico de hoje em dia, ele é bem mais rápido. Temos metrôs também que são bem rápidos. Esse na verdade é um metrô, não, é um trem. Eu tô confusa, ó. E aqui é a evolução também na comunicação. Esse é um rádio antigo. Nós não tínhamos televisão antigamente. Tivemos a construção dessa tecnologia aqui, que é o rádio. Esse foi um dos primeiros telefones que nós tivemos. Ainda telefone de fio, de casa. Pode ver que ele tem uma estrutura bem antiga. Aqui temos um comparativo com uma máquina de escrever antiga. Você colocava a folha ali e digitava, não tinha internet. Você só digitava aqui para escrever um artigo. Se não desse certo, você tinha que voltar a folha, escrever tudo de novo em outra folha. Já no computador, não, né? A gente pega, a gente escreve, se errou, a gente escreve de novo, apaga, escreve de novo. É uma tecnologia que auxilia bastante. E ainda na informação, a forma de nos informarmos, nós temos também outras fontes, computadores, tablets, celular, computador. As máquinas fotográficas também hoje em dia são bem evoluídas, a gente não precisa ficar revelando as fotos, né? Não precisa ter a foto impressa, a gente tem tudo de forma
digital. Então, as tecnologias também avançaram bastante para nos ajudar. Hoje em dia, tudo que é produzido em fábricas ou indústrias, nós chamamos de produtos industrializados. Então, um biscoito, por exemplo, que é uma coisa que geralmente tem na nossa casa, é um produto industrializado, porque ele é feito nas fábricas. E os produtos industrializados, eles são feitos a partir de uma matéria-prima. O que é matéria-prima? É aquilo que nós utilizamos para produzir o produto. A matéria-prima é toda substância bruta que o homem retira da natureza para transformação. É o primeiro elemento usado no processo de industrialização. Nós temos alguns tipos de matéria-prima. Temos matérias-primas de origem animal, como leite, carne e ovos. Temos de origem vegetal, como milho, cana-de-açúcar, frutas, algodão. E de origem mineral, o ouro, a prata, petróleo, granito, cristais, mármores, entre outros que também estudamos já quando estudamos sobre o reino mineral. Os trabalhadores das indústrias são chamados de industriários e os donos de industriais. Então vamos lá, trabalhadores industriários e os donos industriais. As fábricas existentes no município formam aquilo que nós chamamos de parque industrial. Também falamos disso sobre um bairro industrial, lembra? Que é um bairro onde as famílias, as casas em volta de uma determinada indústria precisam dela para viver. Geralmente as pessoas em volta dessa indústria trabalham na indústria. Nós chamamos essa estrutura toda de parque industrial. Existem produtos que são industrializados, feitos na indústrias, e manufaturados, que é feito manualmente. A gente pode chamar de manufaturado, alguns a gente chama de artesanato, mas são coisas que nós fazemos à mão. E vamos dar um exemplo aqui da matéria-prima, do uso da matéria-prima. Para fabricarmos o pão, nosso querido pão de cada dia, nós utilizamos qual matéria-prima? Utilizamos majoritariamente o trigo. Então, para que a gente precisa? Primeiramente, para se ter o pão, a gente precisa o quê? Plantar o trigo, certo? Para ter o pão, primeiramente, precisamos plantar o trigo. Depois de plantar o trigo, alguém precisa colher o trigo, ok? Depois de colher o trigo vai para a fábrica e ele é moído, porque ele precisa virar farinha. Muito bem, crianças, isso mesmo. Depois de virar farinha, o trigo é ensacado, certo? Então, a partir do momento que ele passa por todo esse processo e é ensacado, o trigo vira um produto industrializado. E aí ele é levado para a padaria e a padaria produz o nosso pão. Ok? Então, a matéria-prima é o material em que é feito algum produto. A matéria-prima do pão é o trigo, tá bom? Agora nós vamos para o nosso livro, para a nossa aula ao vivo. Vamos lá!